Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, sua Mãe Santíssima Virgem Maria, para sempre seja louvado. Vinde, Espírito Santo, enchei o coração dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, do vosso Santo Espírito, e tudo será criado. Renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Senhor, que tudo para vós comece, tudo em vós termine, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, pessoal. Estamos aqui lendo mais um dia, mais um capítulo do Êxodo, né? Hoje a gente vamos ler o capítulo 12, da qual vai falar da instituição da Páscoa. Esse tempo que a gente está vivendo agora da Quaresma em preparação para a Páscoa, né? Ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E já aqui no Êxodo mostra como que foi o primeiro assim, rito da Páscoa, né? Que Deus fez lá com Moisés. E vai explicar isso hoje. A gente vai ler, como a leitura é um pouco grande, então eu vou ler assim mais apressadamente, sem levantar muitos pontos, mas só meio testificando o que está acontecendo para a gente entender como que foi o começo do ciclo da Páscoa. E isso vai dar muito entendimento para a gente, por que hoje a gente vive a Quaresma, por que quando Jesus Cristo ressuscitou se tornou a Páscoa, né, a promessa de Deus. Então a gente vai começar a ler agora. Êxodo 12, versículo 1. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito. Então é Deus falando para Moisés. Deus falando para Moisés isto, ó. Este mês será para vós o começo dos meses, será o primeiro mês do ano. Deus falando. Falai a toda a comunidade de Israel, dizendo, no dia 10, então, hoje é o começo do mês, no dia 10 deste mês, cada um tome um animal por família, para cada casa. Então, cada família vai pegar um animal. Se a família for pequena demais para o animal, convidará também o vizinho mais próximo, de acordo com o número de pessoas. Deveis calcular o número de comensais por animal. Então, cada família deve ter um animal. Se a família for pequena, ela deve se juntar com outra família pequena, para as duas juntos poder se alimentar do animal, que vai falar aqui mais para frente. O animal será sem defeito, isso é, por exemplo, tem que estar com as quatro patas, não tem nada quebrado, um animal sem defeito. Tem que ser macho, um macho por ano. E podereis escolher tanto um cordeiro como um cabrito. Esses dois pode escolher, macho, um por ano, sem defeito. Versículo 6. Deveis guardá-lo fechado até o dia 14. Então começa no dia 10, vai até o dia 14. Esse animal guardado. 14 de mês. Quando toda a comunidade de Israel reunida, imorará ao cair da tarde. Então mais ou menos umas 6 horas da tarde, que está escurecendo, imorará o animal que foi guardado. O cordeiro ou o cabrito. 7. Tomarão um pouco de sangue e untarão a moldura da porta das casas onde comerão. Então imorarão, pegarão esse sangue e passarão em volta da porta da casa onde que eles estão. Comerão a carne nessa mesma noite, que fará tudo isso. Deverão comê-la assada ao fogo, olha só, com pães sem fermentos e ervas amargas. Então não são coisas saborosas. Não deveis comer dessa carne nada de cru ou cozido em água, mas assado ao fogo, inteiro, com cabeça, pernas e vísceras. Então, Deus está falando aqui, não pode, tem que ser do jeito que ele pediu, a carne tem que ser assada, não pode ser cozida na água e também não pode comer cru, tem que ser assada o animal inteiro, certo? Não deixareis nada para o dia seguinte, então tem que comer tudo. O que sobrar, devereis queimá-lo no fogo. Então tudo isso é Deus falando, que como a gente deve fazer. Versículo 11. Assim o comereis com os cintos na cintura. Antigamente eles usavam o cinto aqui mais para cima, né? Por isso que fala assim, cingir os rins, né? É amarrar o cinto aqui, que é a roupa daquele tempo, né? Comereis as peças, pois é Páscoa do Senhor. Então, comer depressa, não é banquetear, comer rápido. É que nesta noite atravessarei todo o Egito e matarei todos os homens até os animais. Isso aqui é Deus falando. E infligirei castigo
contra todos os deuses do Egito. Eu, o Senhor. Então, eu vou continuar aqui. Mas o sangue servirá de sinal nas casas onde estiverdes. Vendo o sangue, passarei adiante e não vos atingirá a praga exterminadora. Quando eu ferir o Egito, este dia será para vós uma festa memorável, em honra do Senhor, que haveis de celebrar por todas as gerações, com instituição perpétua. Então, isso aqui é para fazer para sempre. Nunca terminará a descendência do agora que está o povo israelita, né? Depois eu vou deixar um vídeo aí no Facebook de um amigo meu missionário, o Rodriguinho. Ele explica bem essa parte da quaresma, qual que era o sinal que foi colocado com o sangue do cordeiro, né? E ele explica melhor porque esse sangue simboliza o sangue de Cristo. Quando vinha assim o justo julgamento de Deus, o sangue de Cristo nos salvará. Eu vou deixar o link aí que ele explica melhor, mais detalhadamente. Festa dos ázimos, versículo 15. Durante 7 dias, então vai ter esses 10, no dia 14 acontece isso, que vai acontecer aqui no que Deus falou, né, que é tudo no versículo 11. Vocês voltam lá no versículo 11, o que Deus falou que ia fazer se o faraó não libertasse o seu povo. E vai acontecer isso, então Deus está preparando eles para passar o sangue do cordeiro e ter essa comemoração da Páscoa. E Deus também tinha falado que ia ser o último castigo que ele ia dar ao faraó. Então depois disso o povo vai ser liberto. Durante 7 dias comereis pães sem fermento. Já no primeiro dia, então desses 7 dias, fareis desaparecer o fermento das vossas casas, pois quem comer pão fermentado, do dia 1º ao 7º, será eliminado de Israel. Isso aqui é uma coisa interessante, né? Deus fala assim, olha, quem não seguir as ordens de Deus, né, para ser povo dele, então você está lá fora, segue sua vida. Isso aqui é uma coisa que eu achei interessante, que aqui no tempo de hoje, né, na Igreja Católica, a gente tem 2 dias de abstinência, que não pode se comer carne, que é sexta-feira da paixão e quarta-feira de cinzas. Então aqui também Deus fala, né, não comereis pão com fermento durante esses dias. Então a gente já vê uma continuidade, né? Mais pra frente dá para explicar esses dias da carne, né? Mas aqui é o começo. Aqui é o começo de tudo, quando começou as celebrações da Páscoa. Aqui, ó. Vamos ver aqui onde que parou. No primeiro e no 7º dia tereis uma assembleia litúrgica. Nestes dias não fareis nenhum trabalho. Podereis preparar-vos somente a comida que cada um comerá. Então isso aqui é uma outra coisa interessante, por exemplo, quando tem feriado de festa santa. Por exemplo, festa de Nossa Senhora da Soledade, né, que foi falado esses dias. O não trabalhar no dia santo não é para você descansar, ir na praia ou fazer qualquer outra coisa. É para você se preparar para o dia litúrgico que vai ter aquilo. Por exemplo, na festa de Nossa Senhora da Soledade, o feriado não é para você ficar em casa dormindo, vendo Netflix. É para você se preparar para a comemoração do dia, que é um dia de festa, um dia solene. É uma festa litúrgica, igual aqui. Aí Deus está falando, ó, nos dias vocês não trabalharão, só poderei preparar a comida que cada um comerá, que faz parte da celebração do dia. Versículo 17. Assim observareis a festa dos pães sem fermento, pois foi nesse dia que eu libertei os vossos destacamentos do Egito. Então é comemoração em lembrança da libertação que Deus fez. Amém? Igual a Eucaristia, a gente celebra e vive novamente, né, o dia que Jesus Cristo nos salvou, nos livrou de todo pecado. Então, ele, né, tem toda a explicação católica, né, que, né, Jesus Cristo ele libertou-nos do pecado, mas a gente precisa aderir a essa salvação dele, certo?
guardareis esse dia por todas as gerações. Então, todas as gerações que virão a próxima, guardarei esses dias, como instituição perpétua. Então, o que a gente vai celebrar agora na Páscoa faz parte dessa celebração também. A gente não desligou essa perpetuidade, continuou, só que agora completou-se com a vinda de Jesus Cristo. Aqui, ó. Comereis pães sem fermento desde a tarde do dia 14 do primeiro mês até a tarde do dia 21. Então, esses 7 dias são depois da imolação do cordeiro, mais 7 dias. E no primeiro e no quinto vai ter essa festa e todo dia comendo sem fermento. Aqui, ó. Ao dia 21. Durante 7 dias não haja fermento em vossas casas, pois quem comer pão fermentado será eliminado da comunidade de Israel. Seja estrangeiro ou natural do país, não comereis coisa alguma fermentada. Em todas as vossas moradias comereis pães sem fermento. Então eles também tinham 7 dias de jejum, que Deus propôs. Então não foi nada inventado, foi Deus que disse a Moisés. Não foi inventado pelo povo, assim, né? Foi Moisés que disse, que Deus falou. O sentido do rito pascual. Versículo 21. Moisés convocou todos os anciãos de Israel e lhes disse: Ide escolher-vos cordeiros para cada família. Então tem que ter a preparação. E imolai a vítima da Páscoa. Tomai um ramalhete de sopo, molhai no sangue que estiver na bacia e untai com ele as molduras das portas. Mas ninguém de vós saia fora da casa até o amanhecer. Então essa festa da instituição da Páscoa que Deus falou está acontecendo nesse dia. Nesse dia é o primeiro dia que Deus está instituindo a Páscoa. O Moisés já está falando para eles fazerem isso. E Deus já deu a instrução para o que viver nos próximos. Versículo 23. Quando o Senhor passar pelo Egito para castigá-lo e vir de enxergar o sangue sobre a moldura das portas, saltará vossas portas e não deixará o exterminador penetrar em vossas casas para ferir. 24. Observareis esse preceito como decreto perpétuo. Então, todos os anos, sem nunca terminar. Para vós e vossos filhos, quando tiverdes entrado na terra que o Senhor vos dará, conforme prometeu, observareis este rito. Então, até na terra prometida, que Deus vai dar, é para continuar fazendo. Quando os filhos vos perguntarem, o que significa este rito? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que saltou as casas dos israelitas no Egito, quando feriu os egípcios e salvou nossas casas. O povo se ajoelhou e se prostrou. Os israelitas foram, pois, e fizeram o que o Senhor tinha mandado a Moisés e Arão. Então você vê que é uma instituição perpétua, né? E Deus fala assim, até para você explicar para os seus filhos, né? É o que a gente aprende também quando a gente recebe a catequese, né? A gente aprende esses fatos, né, que Deus realizou, a gente aprende por que aconteceu isso, por que a gente celebra ainda, né, todos esses acontecimentos. É uma coisa muito bonita, né, quando a gente vê assim, um tempo, né, Deus veio e nos salvou e a gente recebeu essa fé. Olha só, a gente podia estar perdido aí sem nenhuma, mas a gente está recebendo a fé daqueles que escolheram por Deus. Isso é a tradição, né? A tradição verdadeira, né? 31. O faraó chamou Moisés e Arão de noite e disse: Ide, sai do meio do meu povo, tanto vós como os israelitas. Ide sacrificar ao Senhor como disseste. O faraó falando, né? Deixa eu ver se é o faraó mesmo. É o faraó. Levai convosco também as ovelhas e o gado, como pedistes. Com isto abençoareis também a mim. Os egípcios pressionavam o povo, urgindo sua saída do país, pois diziam: vamos morrer todos. Por isso o povo teve de levar a massa do pão antes de fermentar, carregando nos ombros as amassadeiras envolvidas aos ombros, as amassadeiras envolvidas aos mantos. Só olhar uma coisa aqui.
Ah, isso que eu vi aqui, que eu pulei um pedaço. Vou voltar aqui. Ó. Versículo 29. Era meia-noite quando o Senhor feriu todos os primogênitos do Egito, desde o primeiro primogênito do faraó, o herdeiro de seu trono, até o primogênito do prisioneiro no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. Primogênitos é o primeiro filho. O faraó levantou-se de noite, e com ele todos os ministros e todos os egípcios, e ouviu-se no Egito um grande clamor, pois não havia casa onde não houvesse um morto. Lembrando que Deus avisou ao faraó, se ele não libertasse, isso ia acontecer. Então, pela dureza do coração do faraó, que tudo isso aconteceu. Então, eles mandaram os israelitas saírem, né? E os egípcios pressionavam os israelitas para sair, porque pensavam que eles também iam morrer depois. Por isso, o povo teve de levar a massa do pão antes de fermentar, carregando nos ombros as amassadeiras envolvidas nos mantos. Os israelitas fizeram o que Moisés lhe tinha dito, e pediram aos egípcios objetos de ouro e prata e roupas. Está acontecendo tudo como Deus disse que ia acontecer. O Senhor os fez conquistar as boas graças dos egípcios, e estes lhe emprestaram os objetos. Assim, expoliaram os egípcios. A saída dos israelitas. E como é que é bom confiar em Deus? No começo eles estavam ali meio desanimados, mas ficaram firmes na promessa. Os israelitas partiram de Ramsés para Sucote. Desculpa a pronúncia. Eram uns 600.000 homens a pé, sem contar as crianças. Muita outra gente subiu com eles, além de um numeroso rebanho de ovelhas e bois. Com a massa trazida do Egito, amassaram pães sem fermento, pois a massa não pudera fermentar. Que foram expulsos do Egito e não puderam esperar nem preparar provisões. A permanência dos israelitas no Egito durou 430 anos, que eles estavam escravos. Foi exatamente ao termo de 430 anos que saíram do Egito todos os destacamentos do Senhor. Aquela foi a noite de vigília para o Senhor, quando os libertou do Egito. Esta mesma noite do Senhor é uma noite de vigília para todos os israelitas por todas as gerações. Então, as próximas gerações continuaram passando essas noites em vigília em prol desse dia que eles foram libertos. Olha só, que graça. Instruções sobre a Páscoa. Versículo 43. O Senhor disse a Moisés e a Arão: esta é a lei da Páscoa. Nenhum estrangeiro dela poderá comer. Todo escravo comprado a dinheiro, depois de circuncidado, né, que é quando falou para Abraão, né, todo que queria ser povo do descendência de Abraão, né, tinha que ser circuncidado, que era a marca de que você era do povo de Deus. Circuncidado poderá comê-la. Os hóspedes e os assalariados não poderão dela participar. O cordeiro será consumido numa só casa. Não levareis para fora da casa nada das carnes, nem lhe quebrareis osso algum. Nossa, aqui é muito da Bíblia, né, do Salmo, que fala lá, contarei todos os seus ossos e nenhum deles foi quebrado. Foi o que aconteceu com Jesus, né? Os padres do deserto devem falar dessa passagem também sobre Jesus, o cordeiro, né, imolado, né, perfeito, sem manchas. Então, continuando, né, inspiração, né, glória a Deus, Jesus. Deixa eu ver aqui dos ossos. Toda a comunidade de Israel celebrará a Páscoa. Se um estrangeiro que vive contigo quiser celebrar a Páscoa do Senhor, fará circuncidar todos os homens da família. E só então poderá participar como se fosse um nativo do país. Então, para participar da Páscoa, tinha que ser circuncidado, para você estar junto do povo. Mais ou menos como seria o batismo, né? Para você ser parte do povo de Deus, você tem que ser batizado. Que aí você se torna filho de Deus, né? Por vontade, né? Mas nenhum incircunciso poderá tomar parte. A mesma lei servirá para o nativo do país e para o estrangeiro com que convosco vive. Se quiser participar, tem que ser circuncidado.
Todos os israelitas fizeram como o Senhor tinha mandado a Moisés e Arão. Foi naquele mesmo dia que o Senhor fez sair do Egito os israelitas por destacamentos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então hoje, pessoal, a gente viu a instituição da Páscoa. A gente viu o porquê do motivo que a gente está vivendo a Quaresma, né? Que essa foi a primeira Páscoa, né, do Senhor, esperando a Páscoa de Jesus Cristo. E tem a terceira e última Páscoa, que é a Páscoa eterna, né? Que é viver com Deus, né? Então é muito lindo, pessoal, a gente ver. Se a gente começar a ler os padres do deserto, eles explicam como essa celebração da Páscoa já falava de Jesus Cristo. O cordeiro imolado, o sangue nos protege do castigo, ali a parte que não quebrar o osso do cordeiro, que Jesus Cristo na cruz não foi nenhum osso quebrado, e tantos salmos que, a partir da vida dos profetas, vão anunciando que virá um Salvador, que é Deus, né, que morrerá em nosso lugar. Então, hoje a Páscoa que a gente espera é lembrar essa ressurreição do Senhor, novamente. E como Deus falou ali, que os futuros celebrarão a Páscoa de geração em geração, a gente continua celebrando essa Páscoa da ressurreição de Jesus Cristo, porque nós somos o povo de Deus e é por isso que nós estamos vivendo a Quaresma. Então, fazer essa oração, né, pedindo a intercessão da Mãe de Jesus, que esteve com ele desde o nascimento até a morte de cruz e hoje está no céu intercedendo por nós. Então, unindo as nossas orações a pedido da Mãe, para que chegue ao Senhor, rezamos essa oração. Saudação angélica escrita na Bíblia. A Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cordeiro imolado,